Obrigado, meus irmãos. É uma grande satisfação poder estar aqui e refletir na palavra do Senhor com os irmãos. Vamos abrir então a palavra em Lucas capítulo 15. O clima aqui, eu estou me sentindo em casa. Teresina, essa é a temperatura do inverno em Teresina. Então aqui estamos em casa. Teresina costuma fazer 33 graus às 2 da madrugada. Então aqui está ótimo. Está bem tranquilo, bem fresquinho. Lucas capítulo 15, nós vamos falar muito sobre multiplicação e eu quero falar isso através de Lucas capítulo 15. Versículo 1. Diz que se aproximavam de Jesus, eles buscavam a Jesus. Não é porque Jesus tivesse dinheiro, não é porque Jesus fizesse curas, não é porque Jesus, embora ele fizesse curas sim, embora ele fizesse milagres de multiplicação como dos pães e peixes, que tem um valor financeiro, mas não era por isso. Mas se aproximavam de Jesus quem? Publicanos e pecadores. Os publicanos eram um dos piores tipos de pecadores da época. Eles eram considerados como ladrões, eles eram considerados como uma turma, realmente um tipo de gente à margem da sociedade, porque eles eram cobradores de impostos. E o concurso da época era simples: se em Campos dá para arrecadar R$1 milhão de imposto, pague R$1 milhão de imposto para o Império Romano e vá cobrar e veja o que é que você ganha. Então quem entrava nesse negócio, de fato já entrava com a intenção de roubar. Eles não eram aceitos pelos judeus. E procuravam Jesus, também se aproximavam de Jesus, os pecadores, que não eram os bandidos, os viciados, se é que existia viciado na época, não eram essas pessoas dos pecadões. Eram aquelas pessoas que não tinham compromisso formal com a religião judaica. Esses dois grupos eram de fato considerados como pessoas que os judeus não deveriam assentar-se com eles, porque havia a interpretação do Salmo 1 que bem-aventurado que não anda segundo o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém. A gente fez uma troca das palavras, mas não se mistura. E por conta dessas pessoas procurarem Jesus e Jesus as recebê-las, os fariseus, que eram os donos da fé, donos da religião, e os escribas, eles diziam acerca de Jesus: ele recebe pecadores, ele se mistura com pecadores, e não apenas recebe, mas ele senta na roda com eles. Jesus quebra a nossa interpretação do Salmo 1, que a gente deve se separar do pecador, que a gente deve se separar de quem não é convertido. Jesus é chamado aqui, em outros textos, de amigo de publicanos e pecadores. Ele quebra o conceito que faz a gente precisar pensar na visão de multiplicação hoje. Por que a gente pensa na visão de multiplicação? Porque nos últimos anos as nossas igrejas se tornaram igrejas de programas, cultos, eventos, mas aos poucos nós fomos de fato deixando de nos relacionar, de desenvolver relacionamentos com não convertidos, com o objetivo de levá-los à conversão. Nas últimas décadas nós até aprendemos a tratar bem o visitante que vem à nossa igreja. Nós até aprendemos a fazer eventos como corais, como teatro, como uma porção de eventos para atrair pessoas. Mas nos últimos anos nós perdemos sim essa ideia de que eu existo como cristão para ganhar outras pessoas
para Cristo. E é simples. Você levou alguém a Cristo no ano passado? É simples. Eu podia simplificar essa pergunta da forma que cada um responderia aqui. Você participou do coral no ano passado? Você participou do chá das mulheres no ano passado? Você participou do teatro no ano passado? Você participou da comissão de patrimônio no ano passado? Você deu aulas na EBD no ano passado? Você participou da vigília de oração no ano passado? Se eu fizer essas perguntas, a gente vai ter muitas mãos levantadas. Mas a pergunta que de fato é a base de Lucas 15, a pergunta que é a base da visão de igreja multiplicadora é: quem eu levei a Cristo no ano passado? A gente passa cerca de 10 horas por semana, no mínimo, em atividades eclesiásticas. Você vai no culto quarta-feira, 2 horas, aproximadamente. Você vai no sábado, para qualquer evento que seja, reunião das mulheres, reunião dos homens, reunião dos jovens, qualquer reunião que seja, mais umas 2 horas. Juntando a EBD, que dá umas 3 horas com o culto, e mais o culto da noite, chegou umas 9 horas, e se você é um bom crente, você participou de pelo menos uma reunião de planejamento durante a semana. Você não pode ser um bom crente e não ter participado de um ensaio ou de uma reunião durante a semana, senão você não é um bom crente, não. No mínimo 10 horas por semana a gente gasta em atividades eclesiásticas. Mas a perguntinha continua lá: e quem eu levei a Cristo no ano passado? Essa pergunta ela é meio desesperadora, não apenas porque a gente não tem a resposta ideal, a gente não levou. A grande maioria dos que estão aqui acredito que não levaram ninguém a Cristo no ano passado, apesar dos eventos, apesar das programações que participaram, apesar do serviço que ofereceu o Senhor. Mas ela é mais chata porque, se eu fizer o desafio hoje, quem que você vai levar a Cristo nesse ano? Sua cabeça roda, 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 e muitos aqui, eu tenho certeza, não é porque eu conversei com o pastor não, porque isso é regra em quase todas as nossas igrejas. A gente não tem uma lista de nomes que eu possa dizer, eles vão ser meus discípulos em 2018. E por que não tem essa lista? Porque nós passamos a ser pessoas mais voltadas para o que acontece dentro da igreja e perdemos a capacidade de nos relacionar com as pessoas de fora. Quebrando isso, Jesus não apenas se relacionava com essas pessoas, mas de alguma forma eles as atraía. Elas é que estão procurando Jesus. Elas é que estão vendo em Jesus esperança. É o publicano que quer mudar de vida, que está procurando Jesus. É o pecador que não consegue se achar naquela religião, mas que tem sede de Deus e que está procurando Jesus com esse propósito. Era o plano de Jesus para cada um de nós: ser sal e luz, de fato fazer a diferença a ponto de atrair as pessoas a nós. Ele quebra o nosso conceito de separação e traz a ideia de que de fato nós precisamos nos tornar acessíveis e, se não vierem até nós, irmos até eles, procurarmos todos aqueles que estão à nossa volta e de fato desenvolver amizades com essas pessoas. Jesus não é chamado de evangelista de pecadores, ele é chamado de amigo de pecadores. Nós criamos o medo de que, se eu for amigo do pecador, eu vou me tornar pecador. Jesus conseguia ser amigo de qualquer pessoa, inclusive mulheres, e não era um pecador. Você lembra de Lucas 7? Ele está num jantar, e sentado, como era comum naquela época, uma mesa bem baixinha, os pés para trás, sentado no chão com os pés para trás, uma mulher chega para beijar os pés de Jesus. Uma cena constrangedora. Ela beijando os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, uma cena de fato
constrangedora para nós. Ele permite, e ninguém pensa que ele, Jesus, tivesse um caso com aquela mulher. A santidade dele não dependia de com quem ele andava. A santidade dele dependia das decisões dele, dependia do Espírito Santo na vida dele. Eu posso me relacionar com qualquer pessoa para influenciá-la a ser santa, e não para ser eu um pecador como ele. E para mostrar que é isso que ele quer, para mostrar que o que ele está querendo de nós é isso, para mostrar que esse nosso pensamento, que mais parece com o pensamento dos judeus, dos fariseus, ele conta 3 histórias. Primeira, a história de um pastor que perde uma ovelha. Versículo 3 em diante, ele propõe a parábola. Versículo 4, um homem que tinha 100 ovelhas e uma delas perde. Aquele homem está tomando um prejuízo de 1%. Um prejuízo de 1% é um prejuízo relativamente pequeno. Mas o que é que o homem faz? Não aceita aquele prejuízo e vai atrás. Por quê? Ovelha era o negócio daquele homem. Perder uma ovelha era perder muita coisa. Ovelha, repito, era o negócio daquele homem. Eu sei que eu vou fazer uma aplicação um pouco forçada, porque ela vai ficar mais clara só no final. Mas qual é o nosso negócio como igreja? Como é que a gente deve avaliar se a primeira igreja batista de Campos teve um ano bem sucedido em 2017? Como é que a gente deve avaliar? Qual é o nosso negócio? A gente deve avaliar se houve batismos. Batismo é o nosso produto. A gente trabalha para que hajam batismos. É o nosso negócio, gente. É para isso que a igreja existe. Voltando para o texto, essa aplicação um pouco forçada, eu reconheço. Aquele homem, quando encontra aquela ovelha, ele volta e se alegra com o que havia recuperado. E ele faz uma afirmação, versículo 7. Da forma como aquele homem se alegrou com seus amigos, porque encontrou a sua ovelha perdida, da mesma forma há júbilo no céu, há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então ele conta uma segunda história que é bastante conhecida, que é a história de uma mulher que tem 10 moedas. A moeda que ela tem nas mãos é a dracma, que é o equivalente a um dia de trabalho. Não é uma moeda qualquer, uma moeda que não sei quanto custa aqui, mas com certeza menos de R$50 não valeria aquela moeda. É a diária de um trabalhador. Ela tem 10, perde uma. Você pode imaginar uma dona de casa que não tem recursos próprios, o que tem é que vem do esposo, é que vem do marido, alguma coisa assim, que tem 10 notas de 50 e perde uma. Ela vira tudo, ela faz tudo para achar. E quando ela acha, versículos 9, ela chama as amigas e vizinhas e se alegra. E aí vem a expressão muito forte do versículo 10: até os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende. E aí nós entramos então na terceira história, que é a história da parábola do filho pródigo. Na primeira, quem se perde? A ovelha. Na segunda, quem se perde? A moeda. Na terceira, quem se perde? O filho. Na primeira, os amigos se alegram com o pastor. Na segunda, as amigas se alegram com o pastor. Na terceira, os servos se alegram com o pai. Mas aí Jesus acrescenta um detalhezinho dessa história, que é o filho mais velho. Ele se alegra? Não. Ele está voltando para casa, versículo 25.
Quando ele voltava, ele se aproximou da casa, ouviu a música e as danças, e usando de todos os seus direitos de quem faz o que é certo, usando todos os seus direitos de bom crente, ele nem entra, chama o empregado: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que está acontecendo aí? E o empregado, com a alegria dos amigos do pastor, com a alegria dos anjos no céu, com a alegria das amigas daquela dona de casa, aquele empregado diz: é teu irmão que voltou. E teu pai mandou matar o novilho cevado, aquele novilho que estava sendo guardado para a melhor festa. Ele mandou matar. E aquele jovem então se indignou e não queria entrar. É como se ele dissesse: de que adianta eu me esforçar para fazer o que é certo, se quem ganha a festa é o filho vagabundo? Esse novilho estava sendo guardado para o meu casamento. De que adiantou eu orar? De que adiantou eu ser fiel? De que adiantou eu ser dizimista? De que adiantou todas as coisas que eu fiz, se os meus direitos agora parece que não estão valendo nada? Eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu devia fazer, mas quem está tendo chance é esse pecador, esse vagabundo, que é meu irmão. E o pai então sai, versículo 29, 28 e 29, o pai vai falar com ele, e ele usa uma expressão muito forte com o pai. Ele diz: pai, há muitos anos, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Não vale a pena ser fiel, é o que ele está dizendo. Não vale a pena fazer o que é certo, é o que ele está dizendo. Agora vem esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho, não me bote nessa confusão, que gastou todos os seus bens com meretrizes e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Você prestou atenção nas palavras dele? As palavras dele são de um crente religioso, que é dizimista, mas que arruma confusão na assembleia da igreja, que não falta um culto, mas não admite que uma irmã venha com uma roupa que ela acha, que ele acha mudada. É a vida de um crente que de fato não tem uma relação com Deus que seja uma relação de filho e pai. E o principal sintoma dessa relação é que ele não se alegra com o que o pai se alegra. Esse é o problema, é que ele não se alegra com o que o pai se alegra. Ele não está trabalhando na casa dele, ele está trabalhando na casa do pai. É a resposta que o pai dá: mas meu filho, eu não estou entendendo nada. Como assim eu nunca te dei? Porque o que é meu é teu. Não estou entendendo. Você dizer que nunca ganhou porque é teu. Não é meu, é teu. Ele é sim um tipo de crente que não compreendeu a graça de Deus, que faz da vida cristã simplesmente cumprir obrigações. Se é para ir quarta-feira, eu vou. Se é para ler a Bíblia, eu vou fazer de conta que leio. Se é para estar presente, eu vou estar. Se é para ensaiar, eu ensaio. Mas ele faz essas coisas como sendo uma espécie de obrigação. Ele não tem o mesmo coração do pai. Ele faz coisas para agradar o pai que o pai não está interessado. Essa aqui é a questão chave.
Ele fazia coisas para agradar o pai, a tal ponto de achar que tinha direitos de exigir coisas do pai, mas ele não está fazendo aquilo que o pai quer. Ele pensava que o pai queria cerca consertada, gado vacinado, roça limpa do mato, trigo plantado. Ele pensava que o pai quer recepcionista na porta da igreja. Ele pensava que o pai quer as coisas que a gente faz, quando o pai tem uma coisa que é muito mais importante no coração. E nós só podemos pensar em multiplicação com esse sentimento do pai, que não está no filho mais velho, tem que estar em cada um de nós. Multiplicação, principalmente pequenos grupos, passou a ter muito uma conotação de crescimento de igreja. Afinal de contas, os pequenos grupos na era moderna, eles começam na Coreia do Sul, com Po Yong-Soo, que redescobre pequenos grupos. Sempre esteve na história da igreja, mas ele é o que redescobre no finalzinho da década de 50, da década de 60. A sua igreja sai de 120 pessoas para 50 mil em 5 anos. A Full Gospel tem hoje cerca de 700 mil membros. O Templo Central, na Coreia, é um ginásio para 70 mil pessoas, 7 cultos por domingo. Então, quem que não quer essa receita de bolo para crescer? E a gente pode ter pequeno grupo e não ter multiplicação. Outra forma que fez surgir pequeno grupo foi os meios de comunhão, criados também na década de 70, finalzinho da década de 60, início da década de 70, que foca na comunhão. É bom. E a gente faz na intenção de agradar a Deus. Mas a grande questão mesmo, que tem que ficar clara, é que nós não multiplicamos pequenos grupos. É que nós não pensamos necessariamente no crescimento de igreja. A visão de multiplicação, ela começa quando eu entendo que é o que meu pai quer. É mais do que fazer o pequeno grupo. Multiplicação eu tenho como meta, por quê? É o que meu pai quer. Eu posso chegar para o meu pai e dizer: pai, deixa eu ver a cerca que eu consertei. E meu pai vai olhar para a cerca, e o olhar dele não está na cerca, o coração dele está no filho que se perdeu. Eu posso dizer: pai, você viu a mimosa? Deu cria. E o coração do pai estava onde? No filho que se perdeu. Isso é muito forte nesse texto, porque os fariseus, eles pensavam que Deus queria apenas santidade. Quando eles criticam Jesus, eles estão criticando qualquer pessoa que na busca pela santidade terminava se envolvendo com quem não é santo. Eles tinham a convicção muito forte no coração deles que a cidade de Jerusalém, toda a Judéia, estava submissa ao Império Romano por causa do pecado. Então, enquanto houvesse pecado em Israel, haveria servidão da Judéia. Eles precisavam ser santos, não cometer pecado nenhum, para que Deus tivesse misericórdia e acabasse com aquela servidão aos romanos. Então, se ele estava fazendo a parte dele em ser santo, e a servidão aos romanos não tinha acabado, era por quê? Não é minha culpa, que eu estou fazendo a minha parte. A culpa sua, que não está fazendo a sua parte. Então eles tinham esse ódio, essa raiva, essa separação de quem na cabeça deles não era santo. Eles tinham esse conceito de santidade que excluía a multiplicação, que excluía o trazer mais pessoas.
É esse, infelizmente, um retrato muito comum do que nós nos tornamos. Porque não nos tornamos bons crentes, bons membros de igreja, como os judeus eram bons religiosos, mas nem sempre nós nos tornamos multiplicadores. É bem possível que os irmãos já tenham escutado a história muito comum, igreja multiplicadora, do velório. É bem possível que até eu tenha contado lá, porque ela é uma história clássica, uma ilustração clássica em igreja multiplicadora. Você pode imaginar um velório de um cristão? Vamos relembrar dessa historinha? Se ele é um bom membro de igreja, o pastor Rogério vai dizer: irmãos, está aqui o fulano, a fulana, durante muitos anos serviu a nossa igreja, sentava ali no terceiro banco, tinha um lugarzinho dele marcado, um lugarzinho dela marcado, dizimista fiel, não faltava uma escola bíblica, fiel na doutrina, nunca me deu trabalho. E o pastor pode continuar falando coisas boas. Há uma versão dessa história que a viúva, se for o caso, o irmão está lá atrás e chama o filho e diz: meu filho, olha se é teu pai que está ali, porque o pastor está dizendo tanta coisa boa que eu estou com a impressão que trocaram ali. Porque a santidade nem sempre que está na igreja é a santidade que está em casa. Mas há uma outra forma de ver esse velório, que é a ideia de multiplicação que nós temos que pensar. Qual é? Está aqui este caixão. Enquanto o pastor está fazendo uma reflexão sobre a vida na eternidade, chega um bom grupo de irmãos que se dão as mãos, que pedem licença, que se dão as mãos ao redor daquele caixão e oram assim: Senhor, muito obrigado, porque foi através deste teu servo que nós aprendemos a te conhecer e te amar. E agora que o Senhor o levou, nós queremos pedir, Deus, a graça de andar nos passos dele. Porque se nós andarmos nos passos dele, nós certamente estaremos andando nos passos de Jesus. São dois modelos, são dois estilos de vida, que são esses os modelos, esses os estilos, um representado muito bem por Jesus em Lucas 15, e o segundo, que a maioria de nós participa pelo filho mais velho, que faz coisas para Deus, mas não aquelas coisas que de fato tocam o coração do Pai. Nós começamos falando de uma perguntinha: quem que você discipulou no ano passado? Quem que você levou a Cristo no ano passado? E a resposta não é fácil. A gente responde muitas outras coisas, mas essa não. Essa pergunta, ela nos leva ao nosso objetivo, que é fazer discípulos. Isso é multiplicação. Pastor, mas eu preciso de pequeno grupo para multiplicar? Não necessariamente. Pequeno grupo é somente a melhor ferramenta nos nossos dias em que a gente não tem relacionamentos consistentes. Pequeno grupo é a melhor ferramenta da nossa atualidade para aproximar pessoas, para discipular pessoas, mesmo que eu não tenha condições, capacidade, conhecimento para discipular sozinho. Mas de fato, multiplicação não é só pequeno grupo. Multiplicação começa quando eu faço um discípulo. Pequeno grupo é apenas a melhor forma que nós temos de fazer isso hoje. Por isso que eu queria nessa noite pensar nesse foco, que multiplicação é aquilo que agrada o coração do Pai. E mais do que trazer pessoas para a igreja, de fato resgatar pessoas. Você pode fazer uma matemáticazinha comigo? Talvez você já tenha visto também. É muito você ganhar uma pessoa a cada 2 anos? Você fazer um discípulo a cada 2 anos é muito? É pouco?
O que acontecerá se eu tiver 10 anos de vida, fazendo um discípulo a cada 2 anos? Quantos? 5. É por isso que a gente está falando de multiplicação, não de adição. É por isso que a gente está falando de discipulado e não somente de pequeno grupo, embora o pequeno grupo seja a melhor ferramenta. Porque se eu fiz um discípulo nesses 2 anos, daqui a mais 2 anos, daqui a 4 anos, nós teremos quantos? Eu e mais 1, 2. Mas meu discípulo vai fazer o quê? 3. Eu vou ficar parado? 4. Ao final de 6 anos, nós teremos quantos? Quantos? Ao final de 6 anos? 8. Ao final de 8 anos, nós seremos 16. E ao final de 10 anos, fazendo simplesmente um a cada 2 anos, eu terei 32 discípulos. Por que a gente não faz isso, pastor? Por que nem poucos de nós, nenhum não, por que poucos de nós têm 32 discípulos em 10 anos? A resposta? Nós estamos muito ocupados consertando cerca. Nós estamos muito ocupados vacinando gado. Nós estamos muito ocupados cuidando da fazenda do papai e não cuidando do que alegra o coração do papai. Usando a palavra de Lucas 15. Então, algumas coisas bem básicas da visão de multiplicação são estas. É fazer aquilo que de fato está no coração do nosso Deus. É priorizar aquilo que precisa ser priorizado. É se dedicar àquilo que de fato é necessário se dedicar. É não apenas convidar uma pessoa para o culto, é de fato investir a nossa vida na vida dela para que de fato haja multiplicação. Para facilitar tudo isso, o sistema de pequenos grupos é de fato a melhor opção hoje. Você sabe há quantos anos não tem construção de templos em Cuba? Há mais de 50 anos é proibido construir templos em Cuba. Você não tem praticamente nenhuma igreja em Cuba com mais de 50 membros. Qual dos países que mais o evangelho cresce hoje? Cuba. Você sabe quando começou o grande crescimento do evangelho na China? Quando o governo chinês, para perseguir os cristãos, proibiu as igrejas. E os cristãos passaram a se reunir nas casas em pequenos grupos. É de fato a melhor estratégia do nosso tempo. Desde toda a história os pequenos grupos estão presentes, mas está declarado que no nosso tempo é a melhor estratégia. Desde que a gente faça isso não como mais um evento, mais uma cerca para consertar. Desde que a gente faça isso como aquilo que é uma ferramenta para agradar o coração do Pai. Então, como é que essa parábola de Lucas 15 tinha que terminar, pastor Jorge? Ela termina com o pai conversando com o filho e dizendo: filho, teu irmão estava perdido. Você entende o que é isso, filho? Você entende que se teu irmão tivesse morrido lá no outro país onde ele estava, ele teria morrido de uma forma muito triste. Você entende que o seu vizinho, se não tiver Cristo, vai para o inferno? Você entende isso? Você entende que quem está fora, de fato, está perdido? Você sente compaixão por isso? Você entende que mesmo aquele irmão que dá um trabalho danado,
precisa discipulá-lo para que ele se torne um filho de fato resgatado. Você entende, meu filho, que teu irmão estava perdido, estava morto. É assim que termina Lucas 15. Mas tinha que terminar diferente. Nós podemos fazer com que essa história termine de forma diferente. Ela devia terminar como? Com aquele filho voltando da roça? Provavelmente não tratou nos nossos dias. E ao perceber que na sua casa tinha uma festa, parar, pensar. Você tem festa lá em casa? Será que é lá em casa mesmo? E se aproximar mais perto para ter certeza que a festa era na sua casa. E quando ele tivesse certeza que era na sua casa, quando ele sentisse o cheiro daquele churrasco, ele pensaria: peraí, festa lá em casa, sem meu pai me avisar, sem meu pai ter me dito que ia fazer uma festa surpresa. Só pode ser uma coisa. Só pode ser meu irmão que voltou. Ele teria pulado daquele trator, teria pulado por cima de tudo para correr e abraçar seu irmão, beijá-lo, abraçá-lo e dizer para ele: meu irmão, que bom que você voltou. Primeiro, porque meu pai vai voltar a sorrir. E nada deixa meu coração mais alegre que meu pai alegre. Que bom que você voltou. Não apenas porque meu pai queria isso, mas porque eu também te amo, meu irmão. Eu também estava sofrendo porque você estava longe, perdido. A história deveria terminar desta maneira. Eu lembro, para fechar por hoje, eu lembro do Hélio. Está gravado, mas essa fita dificilmente vai chegar lá no Hélio. O Hélio chegou na nossa igreja no cinquentão, já tinha tido uns 2 casamentos. Chegou na nossa igreja vindo da presbiteriana. O Hélio começou a se envolver muito na igreja, a participar de tudo. E o Hélio começou com uma conversa muito sem graça. Ele se aproximava de algumas irmãs divorciadas ou da idade que a gente julga que passou do casamento no nosso preconceito. E chegava para elas e dizia: eu não posso fazer filho não. Não é que eu não saiba não, que eu sei sim. É que eu sou estéril. E as irmãs se incomodavam com aquela conversa porque parece de fato um assédio. Na época de campanha mitou, então isso é bem mais assédio mesmo. Isso é sem fundamento. E nós conversamos com o Hélio e botamos o Hélio para fora da igreja praticamente. Tivemos uma conversa dura com ele a ponto de o Hélio não frequentar mais a nossa igreja. E quando o Hélio se afastou, eu me senti como pastor daquela igreja muito aliviado. Vai que ele conversa como adolescente, conversa como uma pessoa mais carente ou qualquer coisa assim. Já pensou? E enquanto eu estava me sentindo aliviado, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração e disse: ele saiu da igreja e foi para onde? Uma alma a menos na igreja é uma alma a mais onde? Uma alma a menos na igreja é uma a mais no inferno. A salvação por Cristo não é pela igreja, lógico, sabemos disso. Colocando só em termos bem práticos, uma alma a menos na igreja é uma a mais no inferno.
Quanto menor a igreja, maior o inferno. Eu devia me alegrar por isso? O que é que eu devia ter feito? É do lá no Hélio. Tudo bem, Hélio? Como é que você está? Como é que você lida com as suas lutas? Como é que está a sua vida com Deus? Eu vim conversar, Hélio, porque tem umas conversas muito estranhas sobre o seu comportamento. Eu vim aqui porque eu quero discipular você. Quero separar 1 hora por semana para a gente se encontrar, para ler a Bíblia juntos, para orar juntos, para que você vença as suas dificuldades. Eu quero estar ao seu lado. Devia ter sido esse o meu comportamento, e esse deve ser o comportamento de cada um de nós, porque se tivermos esse comportamento de interesse, se ano que vem a gente perguntar quem que discipulou uma pessoa em 2018, quem que vai levantar a mão? Todos nós. Todos nós. É isso que agrada o coração do Pai. Tem que ensaiar? Tem. Tem que ter som. Mas o que é que agrada o coração do Pai? Tem que ter gente na recepção? Tem. Mas isso não substitui o discipulado. Tem que ter gente na cozinha? Tem. Mas nada substitui o discipulado. Porque é isso que agrada o coração do Pai. Nós vamos continuar pensando nisso, tanto amanhã de manhã quanto à noite. Mas eu queria que ficasse bem claro que multiplicação não é crescimento de igreja. Multiplicação não é simplesmente fazer um pequeno grupo. Multiplicação tem que ser fruto de um coração que sabe que foi alcançado pela graça e que quer alcançar outros. Se isso está presente em nós, nós vamos nos dedicar mais a isto que a qualquer outra atividade que fazemos. Nós vamos viver a igreja de uma forma muito, muito diferente, porque nós vamos estar preocupados mais com aquilo que de fato agrada o coração do Pai. Deus nos abençoe. Vamos orar? Forma grupos de 4 pessoas aí, para a gente orar. Vamos mexer na cadeira. Forma grupos de 4. Você pode dizer para essas outras 3 pessoas que estão com você o nome de 5 pessoas que você pode discipular em 2018? Começa aí, diga para essas outras pessoas do seu grupo o nome de 5 pessoas que você pode discipular em 2018. Vamos lá? Nome de 5 pessoas que você pode discipular em 2018. Diga aí para as outras pessoas. Diga aí. Sim, vai contando nos dedos e diga para os outros aí 5 nomes. Tá fácil? Quem já conseguiu, levanta a mão. Ok. Deixa eu ajudar os outros que não conseguiram ainda. Deixa eu ajudar os outros que ainda não conseguiram. Diga o nome de um parente seu. Tio, tia, primo, irmão em Cristo. Diga o nome dele. Você pode discipular essa pessoa em 2018. Conseguiu?
conseguiu? Segundo, o nome de um vizinho. Nome de um vizinho que você pode falar de Jesus para ele. Mas ainda faltam 4. Terceiro, o nome de um colega de trabalho ou colega da escola, ou se você é uma dona de casa, o nome de outro vizinho. Já que você passa mais tempo em casa, então você tem mais tempo com os vizinhos. Ou trabalho ou escola, mais um vizinho. Fácil aí? Quarto nome para lhe ajudar. O nome de alguém que você conhece por causa da igreja. É o parente, é o amigo, é o primo, é o vizinho de alguém da igreja. É a mãe de um jovem, é o filho de uma irmã, é o marido de uma irmã. Alguém que você conhece por causa da igreja. Quarto nome. E quinta sugestão: a pessoa que faz suas unhas, que corta seu cabelo, aquele colega do futebol, o padeiro, o rapaz da farmácia, o mototaxista que você pega sempre, alguém que está com você por causa de um serviço. Conseguiu? Quem conseguiu dizer os 5 nomes agora? Vamos ver lá se melhorou. Melhorou um pouquinho? Percebe? Você tem relacionamentos. Só precisa você olhar para esses relacionamentos como filhos perdidos que o Pai quer que você vá atrás. Isso é a visão de multiplicação. Pessoas. A visão de multiplicação é uma visão voltada para alcançar pessoas. Acho que até para te repetir. Vamos repetir isso? A visão de multiplicação, vamos repetir? A visão de multiplicação é uma visão voltada para alcançar pessoas. Fique de pé, dê as mãos e ore por esses nomes que você colocou. Se você não colocou esses nomes, ore pedindo perdão agora e tome a decisão de fazer diferença, de fato separar 2018 para o ano que você vai fazer mais discípulos. Faça a sua oração, não se preocupe não. Batista também ora fazendo barulho, Batista também ora ao mesmo tempo. Faça a sua oração por essas pessoas. Pai, muito obrigado pelos que já estão circulando. Muito obrigado pelos que já estão envolvidos em pequeno grupo. Sobre toda esta igreja, cada um não escuta o pequeno grupo, mas escuta primeiro se está fazendo discípulos. E que cada um desta igreja assuma hoje o compromisso de fato discipular essas pessoas, cujos nomes foram apresentados agora em oração. Pai, nós pedimos por esses nomes, queremos que essas pessoas sejam tuas, queremos que essas pessoas sejam alcançadas pela tua graça. Dá estas pessoas, dá estas almas a cada um que está pedindo, Pai. Nós queremos com isto agradar principalmente o teu coração e ver mais pessoas louvando a Jesus na eternidade. Nos abençoe com isto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.